Então vamos falar sobre as verdades absolutas, né? Que a gente não pode colocar isso na nossa comunicação, né? Se eu falo isso tem que ser assim, eu me coloco no lugar de que eu sei, eu faço e você tem que aprender. Se eu estou falando com você, eu já estou te colocando num lugar de defesa, estou te criticando. Isso com criança é terrível. Então eu vou pegar um exemplo bem simples. Vamos colocar aí palavrão, né? Palavras de baixo calão. Eu, Lila Simone, não gosto, não uso. Se usa muito sozinha, assim, né? Deu uma topada ou... Enfim, eu não uso. Mas, e assim, criança, vamos colocar que todo mundo concorda, né? Todo mundo não. Já vem as verdades absolutas. A maioria das pessoas concorda que não é legal crianças falarem palavrão. Então, eu sou professora, eu vou colocar. Não pode falar palavrão. Palavrão é feio. Palavrão é coisa de gente... Aí você pode colocar algumas coisas que você vai... Tá na sua cabeça. E você olha, eu estou ensinando, ele não pode falar palavrão, não pode falar palavrão aqui na escola. E aí vamos supor, né, que uma criança ou várias crianças tenham um pai que é super gente boa, ele é muito engraçado, ele tem muitos amigos e ele fala palavrão, porque o palavrão dele é aqueles palavrões que vem assim, seu, e xinga o cara, e todo mundo gosta dele e o filho acha legal. E aí, quando a criança ouve isso, ela entra em choque e fala, né, ela fica dividida. Peraí, é feio, a pessoa que fala palavrão é isso, mas meu pai, eu amo meu pai é super carinhoso comigo. Vem isso, né? E às vezes vem outras situações piores, a mãe, o avô, não importa, né? E aí vem aquela coisa, a comunicação não violenta, você precisa saber as suas necessidades, os seus sentimentos, né? Eu não uso palavrão, eu observo, é isso. Então, uma criança falou um palavrão dentro de sala de aula. Eu não posso repreender, eu vou usar o fantoche para repreender. Não pode falar palavrão. Vou fazer bonitinho aqui. Não pode falar palavrão, é feio. Alguma coisa assim, né? Eu vou usar o fantoche, não fui eu que falei, foi a criança. Pois é, não pode mesmo, né? É isso. Coloque-se no local da crítica. Aquela criança que fala palavrão, falou algum palavrão, ou que tem os pais que falam, ou as pessoas que têm um vínculo afetivo com ela muito forte, falam palavrão, ela vai se sentir excluída na mesma hora. Então, não sei se está dando para entender que a gente tem que ter muito cuidado com o que ensina as crianças, mesmo que seja uma verdade absoluta, que você... Não, mas todo mundo concorda. Aí, às vezes, alguma coisa religiosa, você está dentro de uma instituição religiosa, e fala, não, nessa religião é isso. E aí, você acha que, não, vou falar, é verdade absoluta. Então, a gente tem que ter muito cuidado, por causa do contexto, por causa da realidade da criança, né? Se é o seu filho, aí eu não vou me intrometer, né? Porque você vai usar o fantoche só para educar seus filhos. Ok. Acho que está dando para entender, né? Agora, se é uma instituição, se é uma escola, né? Uma igreja, uma comunidade, você tem que ter muito cuidado, que não existem verdades absolutas. E não é essa afirmação, não existem verdades absolutas na comunicação não violenta. Tá? Não é que não existem verdades absolutas. Por exemplo, dentro de uma escola existem verdades absolutas. Tá? Aqui não pode fazer isso porque isso é feio. Né? Então, essa é a verdade, vamos colocar assim. Para você construir um vínculo de confiança com a criança, para elas te ouvirem. Porque, por exemplo, às vezes elas sabem, não pode falar palavrão. E aí isso desperta nela exatamente aquela coisa. Na hora que ela estiver revoltada, ela fala. Ou se ela ouve muito em casa, sai automático. Né? Então, não pode? Como assim? E qual foi a punição? Qual a punição deve ser? Né? Então, a verdade é essa, mas para você criar o vínculo, você tem que fazer com que ela sinta que falar palavrão não é legal.
né? Então pode ser que um dia ela chegue pro papai dela, pra mamãe dela, para alguém que fale palavrão, e ela fala, eu aprendi na escola, eu não gosto quando você fala palavrão, sei lá, aí vai ser a relação. Mas se ela chegar em casa e falar assim, a professora falou que não pode falar palavrão, que é feio, é proibido, você vai criar, né? Além do choque na criança, um choque na família. Então a gente tem que levar, seja o que for. Falei do palavrão aí. É muito mais amplo. Tudo que você pensar aí que, não, isso as crianças precisam saber. Então, outra coisa, precisa obedecer. Papai e mamãe, precisa obedecer. Eles são mais velhos, eles cuidam de você. E aí a gente entra lá naquele campo de que nem todo mundo, né? Nem só porque é adulto, porque é pai, mãe, avô, avó, tio, tia, né? Aí a gente tem que criar aquela coisa do vínculo, né? Ensinar o vínculo, o porto seguro, que é o que a gente vai falar, as pessoas que são de confiança. Como ser de confiança? E a primeira coisa, a gente tem que ser de confiança para a criança. A gente está trabalhando com a criança ou está ensinando nossos filhos, nós temos que ser um porto seguro. A criança deve se sentir à vontade para falar qualquer coisa. E aí, voltando, né, a gente vai usar os fantoches para isso, né, para praticar esse vínculo com a criança, justamente porque essa criança aqui pensa, sente igual as crianças, né? Elas acreditam no que a gente fala, elas confiam na gente, então elas podem falar que está com medo, que está com vergonha, elas não vão ser punidas, elas não vão ser julgadas, não vão ser ridicularizadas. A gente vai falar, que isso, está com medo disso, mas que bobeira, né? Nunca vai ter isso, porque a gente vai ter trabalhado muito a comunicação não violenta com a gente mesmo e trabalhado muito a comunicação não violenta com o outro. É uma prática constante, eu acho que praticar a comunicação não violenta, né, é para o resto da vida, porque a gente cada hora está lidando com um tipo de pessoa, né, o dia inteiro a gente lida, e dependendo do nosso trabalho a gente lida muito, mas mesmo que a gente esteja ali na internet, também está lidando com pessoas, mas no dia a dia, na nossa família, mesmo que a gente more sozinho, a gente tem ali um vizinho, tem alguém que vem entregar alguma coisa, a gente vai num comércio, então a gente assim, tem todo o nosso relacionamento com várias pessoas, e a gente também muda, que bom, né? A gente muda, e eu espero sempre que para o melhor. Então, a gente vai estar sempre exercitando a observação, né, os 4 passos da comunicação não violenta. Observação, identificação do sentimento. Nossa, fiquei com raiva. Nossa, fiquei triste. Nossa, fiquei alegre. Pode até ser assim. Mas nos sentimentos negativos, identificação da necessidade que não foi atendida. Nossa, fiquei triste porque é sempre nossa responsabilidade, não é? Eu fiquei triste porque ele falou isso. Não, eu fiquei triste porque quando ele fala isso, eu espero sempre que ele fale com respeito, né? E eu não me senti respeitada. É sempre você. E depois você faz um pedido. Isso pode ser para você mesmo, ou comunicar para outra pessoa, né? Quando você fala isso, eu me sinto assim, assim, assim. Então, você poderia se expressar melhor, qual foi, né, a situação, vamos supor que a pessoa falou alguma coisa e falando que você fez alguma coisa. Olha, eu fico triste porque quando você fala assim, eu me sinto culpada, né, ou me sinto frustrada, porque eu sempre tento ter uma relação boa com você. E aí você pode me falar especificamente, assim, qual foi a frase que eu falei, qual foi a situação que te fez sentir assim? Isso é comunicação não violenta, né? Então, é para o resto da vida. E a criança, a gente está cuidando de crianças, seja filhos, ou seja, eles vão crescendo e eles vão se desenvolvendo, eles vão mudando. Então, as respostas, as perguntas, elas vão variando. Mas, assim, a primeira coisa, né, e de outros cursos que eu fiz também, primeira coisa que a gente aprende na comunicação não violenta, ouvir. Ouvir com ouvidos empáticos, realmente escutar o que a criança está falando, o que o adolescente está falando. Isso, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, pelo menos para mim, né? Escutar, sem julgar, sem querer já falar alguma coisa, sem querer contar alguma coisa, sem querer ensinar alguma coisa. E
quando você ouve, às vezes, assim, reclamações de criança ou de adolescente, você já fica, nossa, tô magoado, eu que fiz tudo pela pessoa, né? Pela criança, pelo adolescente, falando isso. Aí você já nem tá mais ouvindo o que ele tá falando. Então, ouvir. Eu espero que esse conteúdo, eu acho que dá pra ver que é muito amplo tudo que eu quero falar, mas tudo pode ser resumido, né, em respeito, ouvir e respeitar, e a gente vai conversar sobre isso, né, vão ter as aulas gravadas, e depois a gente vai ter alguns encontros para falar sobre isso e trocar experiências, que eu acho que isso que é a riqueza da vida, né, dos relacionamentos, que seria comunicação não violenta, de que adianta uma comunicação respeitosa se eu não me comunico com ninguém? Então eu agradeço muito você que assistiu até aqui, vocês que me assistem de vez em quando aqui no Instagram, e essa troca de experiência vai ser muito enriquecedora, pelo menos para mim, e eu espero de coração que seja para vocês também. Até o próximo vídeo, um grande abraço.